Muita satisfação por mais um contato com você nesta jornada interna. E ela se inicia com um saudável questionamento. O que é que em nós cria aquilo que nós não desejamos criar? E por que representa um desafio tão grande nós modificarmos aquelas características de nossa personalidade que não nos agradam? Nós sabemos, na teoria e vivenciamos na prática, que este mundo que se manifesta diante de nós depende do código que aqui dentro está. O universo observado depende do observador. A realidade é, pois, um ponto de vista. Nós é que a criamos e ela pode ser ampla, repleta de bem-estar, ou limitada, geradora de clausuras, regida por dogma. Mas quem define isso são as nossas crenças. E não importa, sejam elas conscientes ou inconscientes, elas que vão estruturar a nossa percepção e interpretação deste mundo. O nosso sentido de identidade, a maneira como nós agimos, reagimos, como nós interagimos com os outros. E como se formam essas crenças? Elas são formadas pelas experiências já vividas, associadas também aos condicionamentos que nos vêm através das culturas, através da religião, das doutrinas, através dos arquétipos familiares, através das ideologias. Então, a mente presa a um padrão antigo, a um padrão preconceituoso. Certamente, estas crenças são as crenças limitantes. E elas são acatadas pela parte menos lúcida de nós, o ego, que as mantém, pois ele se sustenta delas para ter sua identidade, sua segurança, sua proteção. Entre estas crenças limitantes, a crença na dualidade, que gera o sentido separatista, é a maior de todas as ilusões e provocadora das grandes distorções, das dependências diversas e doentias. Principalmente na relação que se dá com nós e o nosso aspecto mais profundo, mais íntegro, a unidade. Também com relação ao deslocamento da nossa presença no aqui e agora. Pois, separados, desconectados, estamos sempre buscando referência no passado ou no futuro. E esta posição aqui e agora nunca nos satisfaz. Bom, mas à medida que nós vamos aprimorando, à medida que nós vamos buscando uma cosmovisão, as crenças vão também se ampliando, vão se tornando mais libertadoras, mais abrangentes. Quer conhecer uma categoria de crença libertadora? Sim, todas aquelas crenças que nos conduzem da dualidade separatista para a unidade, todas aquelas que transferem o poder do externo para o interno, são crenças abrangentes. Por exemplo, nos faz muito bem, nos traz conforto e segurança real, sentirmos que não são os fatos externos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos dele. Os fatos externos podem não estar sob o nosso controle. Alguns sim, outros não. Mas não quer dizer que esses que não estão
são ruins, mas o que nos faz interpretá-los como ruins são as nossas crenças distorcidas sobre ele. Bom, modificar os fatos, alguns, não depende de nós, mas depende de nós a modificação de nós. Então, a crença abrangente gera autonomia, gera bem-estar, é a transferência da dualidade para a unidade, é a transferência da força externa, do poder externo, para o poder interno. Muitas tradições religiosas protegem dogmas e pregam que eles não devem ser questionados, apenas acatados. Mas quando a crença segue essa imposição, este esquema cria, então, uma barreira para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Enquanto que a disposição para questionarmos e avaliarmos tais crenças nos facilita o processo da jornada interna, da cosmovisão. De qualquer forma, toda crença, mesmo aquelas limitantes, pode nos ter sido útil em algum determinado ponto, em alguma determinada circunstância, momento da nossa vida. E se ainda são úteis, estão de acordo com o nosso nível de consciência. Mas, conscientes, nós percebemos que as crenças limitantes são uma camada superficial de nós. Para o progresso interno, vale sim a autoanálise. Crenças não examinadas são como que correntes invisíveis que prendem a nossa mente, o nosso processo criativo, e é conveniente avaliarmos e atualizarmos as nossas crenças, pois tudo está em constante processo de modificação e de aprimoramento. E as crenças também devem seguir este processo. O primeiro passo para superar crenças limitantes é transformá-las em conscientes. E a disposição para avaliar é o caminho para a transformação delas e, consequentemente, das nossas vidas. Sim, com honestidade interna, além do magnetismo do ego, além de condicionamentos impostos e acatados por nós. E observe, esses condicionamentos só são acatados pela parte menos consciente, menos lúcida de nós. Assim, vamos avaliando constantemente as nossas crenças, reformulando as necessárias, e a título de aconselhamento, que eu faço comigo e aplico também nos meus processos terapêuticos, os processos que eu conduzo, eu sempre recomendo um caderno para anotações, para anotarmos, avaliarmos, através da escrita consciente, aquilo em nós que está criando o que nós não desejamos criar. Anotarmos e observarmos atentamente, com honestidade interna, isentos dessa força, dessa atração gravitacional do ego. Avaliarmos e reformularmos. A avaliação já é metade do caminho do processo. E esse processo é contínuo, gradativo, de autoobservação, de disciplina, muita sinceridade interna é exigida. Mas depende tão somente de nós. E ele é cheio de prazer na sua execução e também pelo nobre objetivo que destina. Elevação de consciência através de meditação, através de solilóquio, conversa interna, através de orações, a fim de irmos além dessas percepções até então acatadas, limitantes,
e que torne nossa criação. Mas, nesse sentido, atenção à cultura do sofrimento. Oremos, mas vamos observar as orações, aquelas consagradas por muitas tradições, mas que muitas vezes enfatizam culpa, pecado, lágrimas dolorosas. Você realmente já parou para observar isso? Já se atentou a essa questão? É disto que nós queremos nos nutrir? As palavras são poderosas. E tudo que é poderoso é perigoso. Vale observarmos, vale avaliarmos essas tradições, porque também as crenças limitantes são impostas por essas tradições. Atenção e flexibilidade. Flexibilidade para irmos além daquilo que supostamente nos amparou até então. Disposição para compreendermos, através da flexibilidade também, que nós temos muito ainda o que aprender. E que nós percebemos até então uma parcela muito restrita da nossa realidade. Quanto mais formos ampliando esta nossa percepção interna, mais vai se ampliando este mundo que diante de nós se manifesta. Quando fazemos esse processo de interiorização, de autoobservação, de contato interno, as cortinas deste mundo interno, consequente externo, vão se abrindo para horizontes maravilhosos. Então, comente aí como você tem feito para avaliar as suas crenças e para transformar. Comente conosco. Este canal, Jornada Interna, traz a experiência para autoconhecimento, autotransformação. E ele é formado por todos nós. A sua participação é de mais importante. Ela poderá ajudar tantas outras pessoas. Então, coloque seu comentário aí, dê sua sugestão interessante para este processo de avaliação e transformação de crenças. Compartilhe também este vídeo com alguém que você julga que será beneficiado por ele. Dê um like para propagar essa informação. Olha, eu quero te dizer que é um grande prazer sempre estarmos juntos, compartilhando, comunicando estas ideias que realmente dão sabor à nossa vida, representam o maior dos investimentos, que é a restituição de nós para nós mesmos. E sempre transmito essas informações aqui no sentido de cura e de bem-estar, no sentido de todos nós, juntos, eu que falo, você que ouve e me vê, fortalecermos uma egrégora de cura e de bem-estar, de expansão de consciência, que começa dentro de nós, dentro de cada um, e vai se estendendo pelo mundo afora. Porque este mundo, maravilhoso como queremos percebê-lo, depende também do processo que vai se dar dentro de nós. Com muito prazer, nesta jornada interna, e até a satisfação pela sua presença.